Capítulo 1. Labirinto e o pote de ouro. As fábulas dizem que, na saída de um labirinto, existe um pote de ouro. Acredito verdadeiramente que a vida é como este labirinto, um caminho de escolhas e decisões que reserva recompensas a todos que chegam ao fim. Nessa metáfora, o labirinto simboliza os desafios que temos ao longo de nossas vidas para conquistar algo de valor, e o pote de ouro é a recompensa que obteremos ao cruzá-lo. Em nossa jornada terrena, possuímos um grande labirinto, para que cada área da vida e vários outros labirintos reservados para cada objetivo ou desafio. Labirintos são como prova do colégio. Se passamos, somos recompensados. Se estamos aptos a avançar para um novo caminho e mais alto nível. Porém, se não passamos, continuamos no mesmo nível, no mesmo estágio, sem conquista e sem avançar, observando com frustrações os amigos e os colegas que chegaram lá. De fato, podemos escolher entrar ou não nos pequenos e grandes labirintos reservados aos nossos objetivos? Entretanto, ao sairmos da adolescência e entramos na fase adulta, somos jogados nos labirintos referente a cada uma das áreas da vida: profissional, emocional, espiritual, parentes, conjugais, filhos, social, saúde, servir, intelectual e financeiro. E não tem jeito. Querendo ou não, você está irremediavelmente dentro dos seus labirintos. Devemos nos lembrar de que, para cada área da vida, existe um labirinto cheio de caminhos e escolhas. E seja certo que, bem ou mal, você está simultaneamente dentro do seu labirinto financeiro, conjugal, familiar, profissional, emocional, de saúde e assim por diante. Talvez você esteja parado dentro de um dos seus labirintos, ou quem sabe esteja andando devagar ou indo na direção errada. Seja como for, você está dentro de cada um deles. Então a pergunta é: você conseguirá atravessá-los e chegar ao outro lado para pegar seu pote de ouro? Ou será mais uma dessas pessoas que vivem sem realizações ou conquistas significativas, presas e paradas dentro do seu labirinto? Da mesma forma como quando entramos na juventude, entramos também no labirinto profissional, e também, uma vez que poderemos escolher os labirintos simples e fáceis para trabalhar, para atravessar, que nos darão pequenas recompensas. Também poderemos escolher labirintos desafiadores, grandes e complexos, que trarão a possibilidade de grandes recompensas. A pergunta é: como atravessá-lo? Que orientação, que conhecimento e que ferramenta me auxiliarão a atravessar o labirinto? Algumas pessoas atravessam labirintos grandes e complexos e outras pessoas não serão capazes de atravessar os menores e mais simples labirintos. O que difere os dois tipos de pessoas são as ferramentas, os conhecimentos e os saberes usados. As pessoas podem ser as mesmas. O que importa no final das contas é que o conhecimento, que as ferramentas que elas usam para se localizar no labirinto, o avanço e a direção certa, escolher os caminhos certos. Ou seja, o que importa é a capacidade de tomar as decisões certas para vencer seus desafios. Como eu sempre digo, tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. As questões da vida de quem busca algo a mais são: como atravessar os pequenos e grandes labirintos? Como obter as recompensas prometidas? Como enfrentar os desafios e escolher os caminhos certos?
Como não se perder no meio da jornada? Este primeiro capítulo trata de como escolher os labirintos certos, atravessá-los e, ao chegar do outro lado, pegar o tão sonhado pote de ouro e todas as recompensas reservadas a quem venceu os desafios. No caminho, se você anseia por conquistar potes de ouros e fazer a vida valer a pena, venha comigo nestes próximos capítulos. Lembre-se, pequenos objetivos geram pequenos labirintos e pequenas recompensas. Grandes objetivos geram grandes e complicados labirintos, mas com recompensas maiores ainda. Tenho certeza de que juntos poderemos atravessar qualquer labirinto que você escolher a vencer. Como falei anteriormente, muitas pessoas, por medo da crítica, do fracasso ou por não acharem capazes ou merecedoras, preferem não entrar nos labirintos da vida, ou seja, não encaram os desafios permanentes, não encaram os desafios, permanecem estáticas, conformadas, acanhadas diante de um mundo de possibilidades. Muitas pessoas, na verdade, nem procuram para pensar que pode aprender a vencer seus desafios, a ganhar dinheiro, a se tornar próspera. Também não aprende ou não percebe que pode aprender a ser feliz no casamento, a progredir profissionalmente no trabalho. Eu o convido a acordar e a perceber que o labirinto estão aí, e de qualquer pessoa disposta a obter conhecimento e saberes certos, poderá atravessar os labirintos, seja qual for, financeiro, profissional, conjugal, na área da saúde ou na criação dos filhos. Não importa qual é o labirinto, nós podemos aprender a atravessá-lo. Existe sim conhecimento disponível para auxiliá-lo e ajudá-lo a vencer os labirintos da sua vida. Pare e aprende. Busque o conhecimento. Encontre a bússola certa, o GPS certo, a pessoa certa, a ferramenta certa para levá-lo a atravessar o labirinto. Por mais complexo que seja, e chegar ao seu pote de ouro, aquele pote de ouro, o grande pote de ouro da sua vida. Como eu sempre digo, tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. Este livro está repleto de perguntas poderosas, as quais você deve responder sinceramente. Então, é importante sempre ter caneta para registrar por escrito suas respostas. Neste livro sempre haverá espaço disponível para você escrever. Porém, se considerar o espaço curto, utilize um caderno para responder. Dedique-se cada tarefa com empenho. Isso será fundamental para obter os resultados desejados. Perguntas poderosas de sabedoria 1. Em que área da vida você tem dificuldade para atravessar os labirintos? 2. Quais recompensas, ou seja, potes de ouros, que você deseja receber ao cruzar os labirintos relacionados anteriormente? 3. Quais são as ações que você deve estabelecer e que o ajudarão a vencer os labirintos maiores para alcançar seus objetivos? Preparação versus arrogância. 1 minuto. Atravessar o labirinto parece ser um grande desafio para a maioria das pessoas. Eu ouço muitas pessoas dizerem: independência financeira e riqueza não são para todos. Montar uma empresa e ter sucesso é muito difícil nos dias de hoje. Dizem ainda: hoje em dia, 3 em 10 casais se divorciam e os que permanecem juntos não são felizes. Na verdade,
O que essas pessoas estão dizendo é que não é nada fácil atravessar labirintos da vida e conquistar seus sonhos. É o mesmo que dizer sorte no jogo, azar no amor, mas posso afirmar, essas pessoas estão erradas. É fácil ganhar dinheiro, é fácil ter um corpo saudável, é fácil construir uma carreira ou uma empresa de sucesso, é fácil construir uma família feliz. O difícil é se preparar para isso. Em outras palavras, é fácil atravessar o seu labirinto financeiro e conquistar aquele super pote de ouro. O difícil é achar quem esteja verdadeiramente disposto e se preparar para atravessar o labirinto. É fácil atravessar o labirinto da saúde e ter um corpo forte e saudável. O difícil é se exercitar e se alimentar de maneira certa. É incrível como tantas pessoas motivadas e comprometidas com o sucesso entram nos labirintos da vida completamente despreparadas. Elas entram no labirinto em busca de realizar sonhos com tantas autossuficiências e arrogância, acreditando que sozinhas conseguirão chegar à saída. De maneira geral, essas pessoas arrogantes e autossuficientes vivem no modo tentativa-erro. Elas seguem um caminho que, aos olhos dela, parece adequado, até que, lá na frente, esbarra em um muro e percebe que era o caminho errado. E novamente, de modo arrogante, sem pedir ajuda, sem buscar aprender como atravessá-lo, seguem o labirinto adentro em busca do pote de ouro. E mais uma vez, encontram um beco sem saída. Por pura arrogância, muitas pessoas desperdiçam sua vida tentando sozinha desvendar os labirintos da vida. Mergulha em uma vida de fracasso. Ou entrarem em seus labirintos sem o conhecimento necessário, sem estudar, sem se preparar adequadamente, sem usar a tecnologia disponível e sem pedir ajuda às pessoas certas que já fizeram esse trajeto. Essas pessoas acreditam que apenas a boa intenção e a boa vontade são suficientes. Certa vez, uma conhecida orgulhosamente compartilhou que abriria uma loja de roupas no shopping mais chique da cidade. Curioso, perguntei quanto custaria se ela já tinha o dinheiro para investir no negócio. Ela respondeu: custa entre 1 milhão e 2 milhões de reais. Tenho a metade do dinheiro de que preciso. Então eu perguntei como ela havia conseguido o dinheiro e ela respondeu com um sorriso no rosto: meu pai e meu marido vão me ajudar a abrir este negócio. E continuou: estou tão feliz. Você me dá uma força nisso, Paulo? Respondi: é claro que não. E ela perguntou: você não me apoia, Paulo? E eu confirmei minha resposta: não. Percebi que ela não me entendeu. Então perguntei: que loja você já montou? O que entende de moda? De gestão de vendas e de pessoas e de ferramentas? E ela respondeu: eu não entendo nada. Então eu falei: como você quer que eu dê uma força? Não posso fazer isso, pois eu gosto de você. Minha amiga não percebeu que seu pai e seu marido não agiam com o discernimento necessário, não se guiavam pela visão de um gestor de negócios. O tamanho do problema daquela jovem representava a complexibilidade e o tamanho do labirinto em que ela estava entrando. Com essa perspectiva e por querer ajudá-la, além de fazê-la refletir mais profundo sobre a questão, fiz algumas perguntas. Já gerenciou alguma empresa? Ela respondeu com um sorriso ingênuo: não, eu nunca gerenciei uma empresa. Continuei minhas perguntas poderosas de sabedoria. Em algum momento de sua vida, você empreendeu algum negócio?
Meio sem jeito, mas ainda com um sorriso otimista e ingênuo, ela respondeu que nunca tinha trabalhado na vida. Mais perplexo ainda, sarai, fiz uma saraivada de perguntas. Você já negociou com bancos ou credores? Você entende de questão tributárias? Você entende os números financeiros de uma empresa, como o fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial? A tudo ela respondeu sorridente: não. Era óbvio que o labirinto dela guardava um gigantesco pote de ouro na saída, mas também era óbvio que ela não estava preparada para atravessar aquele labirinto. A arrogância era nítida na atitude da jovem, como uma pessoa que nunca se desafiou em nenhum tipo de labirinto empresarial, sem conhecimento, sem ajuda especialista, se lançará em um complexo e intrincado labirinto? Olhando para esse caso, pode parecer a ingenuidade dela, mas não se engana. A ingenuidade é irmã da arrogância. O que ela estava vivendo era um perigoso surto de arrogância, ao se julgar capaz de vencer os mais complexos e graves desafios embutidos na abertura da loja em um shopping. Filmes, telejornais e novelas frequentemente nos mostram pessoas despreparadas, vencendo os mais desafiadores labirintos. Isso pode acontecer, porém, as chances são de 1 em 1 milhão. Trata-se da exceção da exceção. Para cada pessoa despreparada que conseguiu atravessar um labirinto desafiador, existe 1 milhão de perdidos ao longo do caminho. Espero que você não esteja contando com os milagres ou com a sorte para vencer os labirintos desafiadores. Quando aceitamos entrar em um labirinto de grandes desafios, seja pelo tamanho do problema a ser resolvido ou pelo tamanho do objetivo a ser conquistado, precisamos nos perguntar se de fato estamos preparados para isso. No caso dessa conhecida que mencionei, antes de entrar em um labirinto tão complexo, ela deveria se preparar de maneira extraordinária, com conhecimento, saberes e tecnologias, capazes de fazer atravessar tal labirinto. No entanto, mesmo que ela estivesse tecnicamente preparada, será que ela estava emocionalmente preparada para tal desafio? A única maneira de descobrir seria entrar em um labirinto menor e menos complexo, do qual ela pudesse testar suas novas habilidades e competências, mas também aprender ainda mais durante a jornada de um labirinto mais simples. Atravessando um labirinto sem estar preparado. Todos nós já vimos casos e mais casos de pessoas que mergulharam em labirintos que não estavam preparados para vencer. Elas se desafiam a escalar picos mais altos ou fazer travessias em lagos e mares. Sabemos pelos livros de história e pelos telejornais o resultado desastroso para muitas pessoas. Trazendo para o nosso dia a dia, quantas pessoas despreparadas nós vimos se aventurando no labirinto do empreendedorismo, julgando-se super preparado para atravessá-lo e conquistar seu pote de ouro. Pessoas que deixam seus empregos, venderam suas casas, endividaram-se em bancos ou empréstimos pessoais para entrar em labirintos do empreendedorismo. Pessoas que se sentiam seguras e confiantes, porém, a cada nova curva se deparavam em uma grande parede intransponível que as obrigava a voltar e recomeçar. Cada começo, cada caminho errado, cada minuto perdido consumia seus recursos.
Depois de um tempo, viram-se sem recursos, sem ajudas e sem condição de chegar a lugar nenhum. Presas ou perdidos no labirinto que estavam, significa o caminho para seus sonhos mais importantes e agora representa seus piores e mais irremediáveis pesadelos. É muito comum pessoas virem até mim felizes e entusiasmados para compartilhar que vão empreender em um super negócio. Dizem Dizem que o negócio será extraordinário e que ganharão muito dinheiro. Com respeito, responsabilidade e amor por essas pessoas, faço sempre perguntas poderosas de sabedoria, para que elas tenham consciência de suas competências para atravessar aquele labirinto. Perguntas poderosas de sabedoria 2. Qual é o grande objetivo da sua vida hoje? Pergunta 2. Relacione a seguir as habilidades ou conhecimentos de que você precisa para atravessá-lo. E depois dê uma nota de 0 a 10 para o quão apto você está para colocar em prática tal habilidade. Pergunta de número 3. De quais livros, vídeos, cursos você precisa para estar verdadeiramente preparado para atravessar este labirinto? Em que outro momento da sua vida você entrou em um labirinto ou desafio e descobriu não estar preparado para atravessá-lo? Pergunta de número 5. Se você entrar neste labirinto sem estar realmente preparado, quais são os possíveis prejuízos? Olha, para a minha própria vida, em 2007 eu contabilizava ótimos resultados em todas as áreas. Porém, mais uma vez eu estava me sabotando. Com mais uma queda e retrocesso na área financeira, percebi que não havia atravessado meu labirinto. Financeiro e nem pegado meu pote de ouro definitivo. Havia conquistado algumas metas financeiras e vencido pequenos labirintos, mas estava longe de vencer. Por ter algumas conquistas de avanço, ensoberbir, acomodei-me e parei de continuar aprendendo. Novamente fiquei paralisado sem saber para onde ir ou sair com aquela solução. Vencer um labirinto não nos garante vencer outros labirintos. Quem navegava por um pequeno rio pode não estar preparado para atravessar um grande lago, muito menos para navegar no mar e provavelmente menos preparado ainda para atravessar o oceano. Vejo acontecer com inúmeras pessoas o que aconteceu comigo em 2007. Para alcançar em seus labirintos até certa parte, com otimismo infantil. Acredito que já venceram. Vencer e atravessar labirintos no passado não garante que você esteja pronto para atravessar outro. Você provavelmente conhece a história de Davi, um menino pastor de ovelhas, ruivo, com o máximo de 1,65 m de altura, que derrotou Golias, um soldado filisteu com mais de 2,83 m de altura. Poucas pessoas sabem que esse menino já havia derrotado um urso e um leão. Golias não era o seu primeiro grande desafio. Davi era pequeno e jovem, porém era experiente em grandes desafios e muito bem treinado. Eu me ponho a imaginar quantas pequenas ou milhares de vezes Davi treinou lançar a funda no alvo. Ele não entrou naquela disputa
como quem vai a uma aventura, mas como quem enfrenta um desafio, enfrentando e vencido outras vezes. Há dois detalhes importantes que fazem toda a diferença. O primeiro é: ele tinha experiência de derrotar um leão e um urso. Segundo, ele treinou lançar a funda centenas ou milhares de vezes. Então, quando falo de atravessar o labirinto, preciso fazer duas perguntas. Você tem experiência de êxito em atravessar labirintos semelhantes ao que deseja enfrentar agora? Mesmo com experiência e competência comprovada, você se preparou para o desafio específico e que é este labirinto? No mundo empresarial, muitas pessoas tiveram sucesso tremendamente na carreira como executivos, mas ao empreenderem negócios próprios fracassaram drasticamente, perdendo todos os seus bens, conquista ao longo da vida. Elas não entendem que vencer o labirinto de uma carreira executiva é completamente diferente de vencer um labirinto de empreender. Não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil. São labirintos diferentes que exigem habilidades, conhecimentos e competências diferentes. Isso se aplica a tudo na vida. Não é porque um jogador de futebol jogou nas melhores times do mundo que estará pronto para ser um técnico de futebol de destaque. Vencer o labirinto do jogador de sucesso é uma coisa, vencer o labirinto do técnico é um desafio diferente do primeiro. Certo dia, em uma conversa com uma arquiteta, ela me falava de sua carreira profissional. Contou que nos primeiros 10 anos de carreira cresceu muito e nos últimos 6 anos de sua carreira havia declinado. Expliquei que, para crescer, necessitava vencer certos labirintos, e para nos mantermos no topo é necessário atravessar outros labirintos e vencer outros desafios. São labirintos diferentes, com expertises diferentes. O que eu sei me trouxe até aqui, e é justamente o que eu ainda não sei me levará adiante. Usando essa metáfora, os labirintos que você atravessou o trouxeram até aqui. E são justamente os labirintos que você ainda não venceu que o levarão adiante. Perguntei à minha amiga arquiteta quais são os labirintos que você precisa atravessar para voltar a crescer em sua profissão. Que você precisa atravessar para voltar a crescer em sua profissão e carreira. Segui com a pergunta complementar. E quais são os outros labirintos que farão você a manter no topo? Depois dessa pergunta, ela me olhou em silêncio, como quem procurava em si uma resposta. Passando algum tempo, disse: eu não tenho ideia do que fazer. Não sei se estou perdido no meu labirinto profissional ou sequer entrei em um novo labirinto. O fato é que ela soube atravessar os labirintos do início da carreira e soube cruzar os labirintos em anos de carreira vencedora. Porém, os dias de hoje pedem novos labirintos. O que ela sabe a ajudou a chegar até aqui, mas é justamente o que ela não sabe que levará adiante. Eu trago aqui um tema icônico. O sucesso do passado não garante o sucesso no presente, muito menos no futuro. Ter atravessado labirintos do passado não garante atravessar os labirintos do futuro. São novos e diferentes labirintos. Achar que está pronto para atravessar os novos labirintos sem novos saberes é cair nos maiores motivos de fracasso e arrogância e autossuficiência. Agora vou deixar aqui algumas orientações. Primeiro, você já está dentro de vários labirintos simultaneamente, certo? Segundo, não acredite que por ter vencido o labirinto do passado,
você está apto a vencer os labirintos do futuro. Terceiro, busque as ferramentas e saberes necessários para novos desafios labirintos. Quarto, ter vencido o labirinto profissional não garante vencer o labirinto financeiro, e assim por diante. Quinto, escolha os labirintos que completam o pote de ouro que você deseja. Sexto, labirintos desafiadores pedem uma preparação mais intensa. Se os labirintos que você se encontra hoje é muito desafiador, você não precisa desistir dele. Prepare-se e estabeleça ritmos menores. Sétimo, divida seus labirintos grandes em vários labirintos menores. Ou seja, use grandes metas, precisam ser subdivididas em metas menores e fáceis de serem conquistadas. Não existe labirintos muito fáceis, nem labirintos muito difíceis. Existem pessoas preparadas ou despreparadas para atravessá-los. Contentar-se em vencer pequenos labirintos no presente pode significar frustrações no futuro. O que eu sei me trouxe até aqui, e justamente o que eu ainda não sei é o que me levará adiante.